Então, pessoal, vamos voltar aqui para nossa aula de Python, usando REPL. A gente não falou sobre tuplas e set, tá? São duas, eu esqueci na aula passada, são duas estruturas de dados que nós temos em Python também, tuple e set. Tuplas e conjuntos, ok? Vamos dar uma olhada aqui, são essas estruturas e como elas funcionam. Vamos abrir o nosso REPL aqui. Vamos abrir o nosso REPL e vamos testar aqui. Seguinte, vamos começar por tuplas, tá? As tuplas são parecidas com as nossas listas. Tá? A diferença é que as tuplas são imutáveis e as listas são mutáveis, certo? Essa é uma grande diferença. Por exemplo, numa lista eu posso criar assim, ó, 1, 2, 3, tá? E mandar imprimir a lista, ok? E depois eu posso pegar o primeiro elemento, a posição 0, e adicionar aqui uma palavra, tá? Eu consegui mudar um conteúdo de uma lista. Deixa eu executar aqui para vocês verem, ó. Olha lá, alterou o conteúdo da lista. Se eu fizer isso com uma tupla, eu não posso fazer mais alteração. A tupla ela não tem os métodos de adicionar elementos. Depois que eu construo uma tupla, por exemplo, eu construí uma lista aqui. Uma lista eu posso adicionar outros elementos também, né? Lembra que a gente tinha as funções de append, por exemplo, aqui adicionar outros elementos, né? Assim, eu posso criar outros elementos. Uma tupla não permite, ela é imutável. Depois que ela é criada, você não pode mais alterar ela, tá? Ela não tem esses métodos append, insert, sort, esses outros métodos. A tupla, ela só tem dois métodos, tá? Que é o método count, para contar os elementos de x que tem dentro da lista, da sua tupla, e o método index, para buscar qual o índice de um valor x que você passa para ela, tá? Então, as listas são mutáveis e as tuplas são imutáveis. Como que eu declaro uma lista? Uma tupla. Uma lista eu declaro usando colchete, lembra? Já uma tupla, vou colocar aqui tupla, né? Eu não posso usar a mesma palavra, né? Tá vendo que ela até pinta de outra cor? Porque é uma palavra reservada, né? É um operador ali. A minha tupla, eu crio ela usando abre e fecha parênteses, tá? E separando meus elementos por vírgula. Por exemplo, o número 1, que eu tenho uma tupla com um elemento, certo? Tem uma outra notação que eu posso, por exemplo, esse aqui é o número 1, uma tupla com um elemento. Eu posso ter essa seguinte notação também. Tupla 2 é igual a 1 e colocar uma vírgula, tá? Sem abrir e fechar. Ele vai entender que isso aqui é uma tupla e vai transformar isso aqui numa tupla. Vamos perguntar então qual é o tipo de tupla, essa primeira tupla. Qual é o tipo dela? Vamos olhar. Ver o que o interpretador vai dizer. Lembra, todo parêntese aberto tem que ser fechado. E a minha segunda tupla aqui. Vamos olhar quais são os tipos delas, tá? Então, olha lá. Primeira é uma tupla, a segunda uma tupla. Então, são duas formas de escrever. Ou eu coloco todos os meus elementos assim, né? Por exemplo, isso aqui é uma tupla. E o último eu coloco uma vírgulazinha aqui para separar, né? Ou eu coloco dentro de parênteses. Você escolhe como que você quer criar a sua tupla aí. Vamos olhar? Tuplas. Todas elas tuplas. Então, eu não tenho o método dentro da minha tupla. Vamos usar esse do parênteses. Eu não tenho opção de adicionar elemento. Não tenho opção de remover elemento de tupla, porque ela é imutável. Depois que ela é criada, ela não pode ser alterada. Eu só tenho essa seguinte função aqui. Eu tenho a opção, o método da tupla de verificar quantos elementos tem nele, count, né, igual na lista. Por exemplo, quantos 10 tem na minha lista? Vamos esperar ele carregar. Tem um 10 só. Vamos colocar mais 10 lá dentro, né? 3. Tem que dizer que tem 3 10 lá dentro. Vamos ver? 3, tá vendo? Lembrando que 10 entre aspas é uma string, não é a mesma coisa que um 10 inteiro. Então, não tem 4 10 aqui. Tem 3 10 inteiros e tem um 10 string. Olha lá. 3. Se eu perguntasse entre aspas, né? Aí ele diria para mim que teria um só. Vamos ver? 1. Beleza? Esse é um método que eu tenho dentro da minha tupla. Qual outro método que eu tenho? Eu tenho um tupla.index. Eu estou usando o print aqui na frente porque eu estou imprimindo, tá? Não que seja necessário usar aqui, porque eu preciso imprimir isso na tela, né? Então, eu coloco o print assim. Ou eu poderia colocar assim, né? Valor, né? Assim, e na linha de baixo eu colocar um print valor. Não é a mesma coisa. Só estou fazendo isso. Vamos colocar aqui
eu quero saber qual é o índice do olá. Vamos olhar aqui. Print valor. Opa, comeu um parênteses aqui. Vou fechar. Ó, o índice do meu olá é o índice 6, né? Se eu fosse acessar essa tupla pelo índice, né? É o valor 6. Se eu fosse acessar essa tupla pelo índice, por exemplo, tupla, eu quero entre colchetes, né? Para acessar o elemento, que ela funciona parecido com a lista, a diferença é que ela é imutável, eu vou colocar o meu índice lá, 6. Ele tem que retornar olá. Vamos ver? Aqui. Olá. Então, são esses dois únicos métodos de uma tupla. O count, para contar quantos elementos tem do valor que eu passo aqui dentro, e o ponto index, certo? Para me retornar qual é o índice do elemento que eu estou pesquisando, ok? Aqui na nossa documentação do tutorial que a gente estava olhando no Python, né? Aqui a gente tem, né, sequências e tuplas aqui, né? Tuplas e sequências, né? Tuplas são imutáveis, tá? Usamos, as tuplas, elas têm uma sequência heterogênea de elementos, né? Podem ser heterogêneas ou homogêneas. O que é heterogêneo e homogêneo? Heterogêneo são listas de tipos diferentes dentro, valores diferentes. Homogêneo que tem o mesmo valor, por exemplo, tudo string, tudo inteiro. Geralmente as listas nós usamos com valores todos iguais, tá? Quando a gente vai usar listas. E quando a gente quer valores diferentes, usa tupla, tá? Quando a gente também não quer alterar esses valores. E as listas são mutáveis, ok? Então, são esses dois únicos métodos que a gente tem dentro de tupla, que é o count e o index. Beleza? E agora nós temos um outro tipo de dado, estrutura de dado, o set. Set é a palavra para conjunto. Vocês lembram do conjunto matemático, que tem união, intersecção, etc? Nós também temos esse mesmo tipo de conjunto matemático dentro do Python através de um tipo chamado set. Como que eu declaro esse tipo? Vamos chamar aqui um conjunto, a gente coloca chaves. Tá entre chaves é um conjunto. Então, por exemplo, 1 e 2. Tá? Esse aqui é um conjunto. Se eu dar um print aqui no tipo, ó, print type de cog, que é a minha variável, né? Deixa eu tirar aqui isso aqui, que a gente não precisa mais, né? Vamos olhar aqui. É do tipo set, conjunto. Qual é a característica de um conjunto? Então, o que é um conjunto? Conjunto é uma coleção desordenada de elementos sem elementos repetidos, né? Então, olha que interessante. Ela não tem ordem, não importa a ordem. 1 e 2 é a mesma coisa que 2 e 1, tá? Aqui dentro. E não pode ter elemento repetido. Por exemplo, se eu dar um print nesse conjunto aqui, 2 e 1, ele vai imprimir 2 e 1. Vamos lá ver? Olha lá, 1 e 2. Não importa a ordem, tá? Ele é desordenado, não importa a ordem. Só que se eu colocar um monte de 1 lá dentro, ele vai ignorar esses 1s. Porque ele não pode ter elemento repetido ali dentro, tá? Então, o conjunto aqui, ele ignora todos os elementos repetidos. Isso é muito interessante. E nós podemos fazer algumas operações com conjuntos, operações matemáticas, né, de teoria dos conjuntos, como verificar se um elemento está dentro da lista lá, do seu conjunto com a palavra reservada in, fazer, por exemplo, verificar com o menos o sinal pipe, essa barrinha de pé, o e comercial e esse chapéuzinho aqui, né, algumas operações matemáticas. Por exemplo, vamos fazer isso aqui, ó, conjunto A. Ele tem o elemento 1, 3 e 5. E o conjunto B tem os elementos 2 e 4. Tá? Eu vou fazer assim, ó. Vou mandar fazer quais são os elementos que tem em A, mas não tem em B. A gente usa o operador menos assim. Cog underline A e cog underline B, que são as variáveis. Vamos ver o que ele vai dizer? Ó, os elementos que tem em A, mas não tem no conjunto B é o 1, 3 e o 5. Pode ver que o B não tem nenhum dos elementos ali, né? Vamos mudar para o pipe aqui para a gente ver o que faz. A barrinha de pé é o pipe que chama esse operador, tá? 1, 2, 3, 4, 5. O que esse pipe é? Vamos olhar lá. Ele retorna para a gente todos os elementos que estão em A, ou estão em B, ou estão nos dois, tá? Então, o 1 está no A? Sim, então vai retornar. O 3 está no A? Sim, vai retornar. O 5 está no A? Vai retornar. O 2 está no A? Não, mas está no B, então retorna. O 4 está em A? Não, está em B, então retorna. Então ele me retornou todos os elementos. Ou está em um em outro, ou em ambos, tá?
E aqui nós temos esse E comercial. Ele vai retornar para a gente todos os elementos que estão em A e em B. Ele tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Vamos olhar aqui? O E comercial. Olha lá. Nos retornou um conjunto vazio, porque não tem nada, certo? Não tem nenhum elemento que está em A e em B. Não tem nenhum elemento que está em B que está em A. Tá vendo? Então retornou um conjunto vazio. É vazio, não tem nada. E o outro aqui, esse A e esse acentozinho aqui, né, esse chapeuzinho B, o que é? Todos os elementos que estão em A ou em B, mas não estão nos dois, né? Mas não estão nos dois. Vamos ver quais são? Vamos olhar lá. Run. Ó, todos os elementos que estão em A e em B, mas não estão nos dois. E se a gente colocar um elemento a mais aqui? Vamos colocar um 6 no A e um 6 no B. Ó, ele está no A, está no B e está nos dois. Vamos ver. Pode ver que ele não trouxe o 6. Então, só o elemento que está no A, só o elemento que está no B, mas não estão nos dois. Né? O que mais que a gente não viu aqui? Vimos esse aqui, né? Também vimos. Não, já passamos por todos eles, né? Aí nós temos o operador in. A gente pode perguntar, por exemplo, o número 1 está dentro do conjunto A? Vou dar um print assim, ó. 1 in cog underline A, ele vai retornar verdadeiro ou falso, tá? Vamos ver? True, verdade. O 1 está no conjunto A. E se eu perguntar, 10 está no conjunto A? Falso. Tá vendo? Porque não tem 10 no conjunto A. Então a gente aprendeu esses operadores. 7 tuplas e listas, né? Então lembrando, recapitulando. Tuplas são imutáveis, né? E tem esses dois operadores. Listas são mutáveis e nós temos vários operadores, como nós temos o append, o insert, o remove, o sort, o reverse, o pop, né? E o set, ele é um conjunto matemático, né? Não ordenado, sem elementos repetidos. E nós temos as operações, né? Verifica o elemento que está em A e que não está em B, né? Nós temos o pipe, nós temos o E comercial, né? E o tiozinho aqui, o chapéuzinho, tá? Então nós temos esses operadores, beleza?